Ontem saiu uma pesquisa do Poder 360 falando do cenário eleitoral de 2022, né? E eu acho que apareceram algumas coisas bem interessantes aqui nessa pesquisa, né? O último vídeo que eu fiz do Poder 360, eu estava falando sobre análise geográfica do voto, né? Aqui eu vou querer falar um pouquinho sobre o voto masculino e o voto feminino, porque eu acho que ele está ficando cada vez mais claro, tá? Então, nessa pesquisa que saiu ontem, o Bolsonaro está com 33% do voto, o Lula 31%, e o Ciro já está começando a desgarrar dos outros candidatos da terceira via, entre aspas, né? Mas se a gente for analisar o voto masculino e feminino, eu acho que tem algumas coisas que ficam bastante claras. Primeiro, a candidatura do Bolsonaro, ela ainda é muito competitiva no público masculino. Se tirando o público masculino, a candidatura do Bolsonaro ela fica muito mais fraca. Para vocês terem uma noção, no público masculino, o Bolsonaro está com 45% das intenções de voto. No público feminino, esse número é de apenas 23%. Tá? Praticamente o dobro, né? Praticamente o dobro do voto do Bolsonaro é no público masculino. E eu acho que se as pessoas querem, assim como eu, que nem o Bolsonaro e nem o Lula ganhem, eu acho que o mais fácil a ser feito é tirar o Bolsonaro do segundo turno. Porque o Bolsonaro ele é um fenômeno muito mais recente do que o petismo, do que o Lula, né? O Lula tem uma história aí de décadas, né, que conseguiu fazer um curral eleitoral muito forte no Nordeste, principalmente, em outros lugares também, como no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, né, não é só o Nordeste, o curral eleitoral muito forte do PT, né, mas o Bolsonaro ele é um fenômeno muito mais recente, e quando as coisas são recentes é mais fácil de você evaporar, né. Então, eu acho que o derretimento do Bolsonaro é uma coisa muito plausível, né. Então vamos dar uma olhada aqui como que os homens e as mulheres têm votado nesses outros candidatos aqui, né? No Lula, você tem aqui no público feminino, tá com 36%, no público... Opa, errei. É o contrário. Aqui é 26%, aqui com 36%, o Ciro tá no público masculino, tá com 12%, no público feminino tá com 9%, perceba que o Lula está meio equilibrado aqui, claro, ele tem mais voto feminino do que masculino. O Ciro também tem um pouco mais de voto masculino do que feminino, mas não é nada super, hiper, mega estranho, né? O estranho para mim é isso aqui, ó. 45% dos homens declararem voto no Bolsonaro, e isso é uma coisa que me chama atenção, né? E apenas 23% das mulheres. Agora, isso aqui é só parte da figura. O complemento dessa figura é aqui. Quando a gente for analisar o Huck, o Amoedo, o Dória e o Mandetta, que são os candidatos limpinhos, digamos assim, né? Que são os candidatos com postura presidenciável, que são aqueles candidatos que você coloca num lugar e fala assim, nossa, esse cara tem uma postura, ele sabe se comunicar, ele parece ser um presidente de fato, né? E não um animador de auditório. Eles vão muito bem no público feminino, mas não vão bem no público masculino. Aqui eles ficam com 18% dos votos no público feminino, quase chegando nos votos do Bolsonaro aqui, ó. Esses candidatos nanicos, digamos assim, tá quase já chegando no público do Bolsonaro em relação ao público feminino, né? Mas se a gente pega o público masculino, é apenas 8%. 8% apenas, esses 4 candidatos têm apenas 8% nos votos masculinos. E eu acho que isso aqui exemplifica muito bem que se você quer tirar voto do Bolsonaro, principalmente o voto masculino do Bolsonaro, você precisa de uma candidatura que dialogue com a moral do homem típico brasileiro. E eu não acho que esses caras aqui, que são os candidatos limpinhos, conseguem isso. O Ciro Gomes é um cara mais safo, ele já tem um pouco mais de facilidade para fazer isso. Mas esses candidatos limpinhos, os presidenciáveis, eles vão muito bem aqui no público feminino. Mas com 45% de intenção de voto no Bolsonaro do público masculino, você não consegue tirar esse cara do segundo turno. Então, se você quer fazer uma candidatura forte, você tem que atacar o público masculino do Bolsonaro. Por isso que eu estava cogitando nomes como, sei lá, o pessoal comenta, né, Danilo Gentili, mesmo o Mandetta, talvez, se ele for um pouco mais arisco, né, eu acho que ele pode ser um nome que represente isso um pouco melhor, o Caiado de Goiás, né?
Se você não conseguir tirar o voto masculino, principalmente do Bolsonaro, você não consegue tirar esse cara do segundo turno. E antes, se você não conseguir fazer nenhuma candidatura forte aqui, que empolgue e que tenha posição firme, né? Que nem o Ciro Gomes, né? Apesar dele ser safado, ele tem posição, né? Ele muda de posição, mas ele tem posição. Então, se você não conseguir um candidato aqui forte, os homens vão acabar continuando aqui com o voto no Bolsonaro, vai para o segundo turno, e daí é pior dos dois mundos, né? Bolsonaro e Lula no segundo turno. Eu fiz um vídeo aqui, aproximadamente 2 meses atrás, né? Que o pessoal estava falando que, do mercado financeiro, inclusive, falando que Lula e Bolsonaro era praticamente inevitável no segundo turno, né? Até o Luiz Stuberger falou isso, né? Numa entrevista no Estadão. Eu não acho não, cara. Eu acho que existe bastante espaço para tirar um dos dois do segundo turno, e eu acho muito mais fácil tirar o Bolsonaro do segundo turno. Mas se você quiser tirar o Bolsonaro do segundo turno, você precisa ter uma postura que cative os homens e não as mulheres. As mulheres já estão cativadas aqui, já estão cativadas. Precisa de uma candidatura mais brucutu, e por enquanto a candidatura mais brucutu que tem aparecido é a do Ciro Gomes. O que é uma infelicidade. Por favor, não me façam ter que votar no Ciro Gomes. Se agitem aí para conseguir tirar o Ciro Gomes aqui da terceira via. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.